Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos para a última parte da aula nossa relativa ao capítulo 2 do livro de Omar Srinivas na parte teórica de banco de dados. Então vamos falar agora sobre o ambiente do sistema gerenciador do banco de dados ou do sistema de banco de dados como um todo, certo? Vamos pensar o seguinte, o que é feito e daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que eu consigo dar uma recapitulada geral aqui. Então, vamos lá. Primeiro, os módulos ou componentes que tem um SGBD, certo? Sabendo o seguinte, podem ter mais, mas só que basicamente são esses aqui e a maioria dos itens eles estão englobados nessa parte daqui. Então, primeiro, o gerenciador dos dados armazenados, que vai trabalhar com diversas coisas, entre elas o acesso aos dados armazenados em disco através do sistema operacional, por isso que geralmente os SGBDs eles precisam ser instalados com uma permissão de administrador, tanto que você precisa digitar usuário e senha de administrador para poder instalar os SGBDs geralmente, certo? Para que ele consiga e tenha permissão para poder gerenciar os arquivos da melhor forma possível, e gerenciamento dos buffers de memória, porque a maioria dos SGBDs dá para você poder configurar quanto de memória vai utilizar, inclusive alguns permitem até os níveis de memória, dá para poder trabalhar um pouco mais com relação a isso daí, tipo, quanto que vai gastar em disco, tamanho máximo de cada arquivo, em quais discos ele vai guardar, se vai guardar no espaço na rede, ou o máximo de memória RAM que ele vai utilizar, então dá para poder gerenciar tudo isso nessa parte aqui. Além disso, o compilador da DDL, certo? Que é a linguagem de definição de dados, que trabalha com a definição do esquema e constrói o catálogo. Então, ele define um modelo de dados e, além disso, define como esses dados vão ser guardados e quais as estruturas, quais os tipos de dados que cada um das estruturas guardadas vão ter. Além disso, o processador de runtime do banco de dados, que no caso, o que significa isso? Ele processa os comandos de recuperação e atualização dos dados. Por quê? Porque, como eu já havia comentado anteriormente, quando a pessoa programa em uma linguagem de programação convencional, ela por si própria tem que gerenciar o acesso aos arquivos, o acesso aos dados, no caso de acesso simultâneo, no caso de se os dados vão ser em formato de texto, se vão ser em formato binário, com quantos arquivos, o que cada arquivo vai ter, quais os campos vão ter em cada arquivo. Então tudo isso é o programador que vai gerenciar isso daí. Enquanto que todos esses itens são gerenciados pelo sistema gerenciador do banco de dados, e tem uma vantagem isso, porque já que ele trabalha com essa forma, ele pode verificar qual é a forma mais rápida de ele acessar esses dados e alterar esses dados, caso seja necessário, que é o caso aqui da recuperação e atualização. Ele vai recuperar os dados e depois disso ele faz a atualização, caso eu tenha selecionado para atualizar os dados. O compilador de consulta otimiza as consultas recebidas interativamente, ou seja, para que eles retornem os dados do jeito mais rápido, existe um otimizador de consultas, que é um programa que fica dentro do SGBD que facilita e agiliza tudo isso. Identifica se às vezes se fica mais rápido executar determinada consulta utilizando índices ou não, se vai acessar os itens diretamente, sem utilização de índices, então tem essas questões todas. Além disso, um pré-compilador que extrai os comandos de DML em um programa hospedeiro, caso a pessoa esteja utilizando uma linguagem de programação, ele trabalha com a linguagem interna dele e é transferido para a linguagem do SGBD específico, no caso é o SQL, e ele transforma isso em algo que ele vai poder compilar e vai fazer isso de forma rápida e eficiente. E o compilador DML, que é de manipulação de dados, que produz código objeto para acesso ao banco de dados, que seria semelhante a tudo isso aqui que eu já comentei, certo? Que o DML entra dentro do pré-compilador, está dentro do compilador de consultas, que no caso as consultas vão ser feitas diretamente, interativamente, conforme o usuário precisa. E além disso, tem uma outra questão que vale mencionar, é que o próprio SGBD ele faz uma sequência de rotinas de otimização de tempo em tempo. Tipo, ele precisa que determinado item seja otimizado, uma tabela que é muito utilizada.
Então, em tempos que o SGBD não está sendo demandado, ou então aquela tabela não está sendo demandada, ela é analisada, no caso o SGBD analisa as principais consultas que são executadas e já prepara os dados de forma para que as próximas consultas, que geralmente são iguais às anteriores, elas executem mais rápido. Então é algo que o SGBD já faz isso naturalmente sem a gente ter que configurar. Podemos configurar para que algumas consultas rodem mais rápido, de outro jeito, que isso aqui na parte prática a gente consegue ver isso daí. Então, os módulos ou componentes de um SGBD e suas interações nós podemos visualizar aqui, certo? Para facilitar um pouco, eu vou sair da apresentação aqui, para que eu consiga dar um zoom e a gente consiga conversar um pouquinho sobre esses itens aqui. Primeiramente, só arrastar para aqui, aí. Nós temos os usuários. Geralmente temos usuários que são os DBAs, que são administradores do banco de dados, usuários casuais, os programadores e usuários paramétricos. Pensemos o seguinte, os DBAs, eles trabalham com instruções de definição de dados, ou seja, ele cria em si os dados, em si a estrutura de dados, o esquema, as tabelas, a partir do momento que ele tem permissão disso, de criar inclusive o banco de dados. Consequentemente, ele tem que acessar o compilador para executar essas consultas, que no caso seriam de definições de dados. E armazena todos esses dados diretamente no catálogo do sistema, porque o catálogo tem todos os dados relativos aos dados que vão ser armazenados. Ou seja, o tipo de dado, que vai estar tudo aqui. Certo? O tipo de cada um dos dados, quais as restrições que os dados vão ter, está tudo registrado aqui. Além disso, eles trabalham a partir daqui, no caso das instruções, e só retomar aqui, ó, do catálogo, consequentemente, alguns itens, depois de passarem no catálogo, eles vão ser processados, podem ser processados em tempo de execução e passarem para o banco de dados em si, porque ele define os dados e pode ser que alguns dados já são armazenados automaticamente. Tipo, ele vai estabelecer que cada vez que algum usuário logar no banco de dados, vou registrar em uma tabela que o usuário logou. Então eu posso executar aqui automaticamente as consultas específicas aí, se já armazenam nos dados, por exemplo. Então esses são todos itens que no caso do DBA trabalha. Além disso, ele trabalha com alguns comandos privilegiados que não passam por essa estrutura toda que está aqui para os outros tipos de usuário, certo? Que no caso vai vir direto para cá, que já processa o banco de dados, já trabalha com alguns itens para poder ser processados, no caso alguns comandos específicos, que vem para cá e já pode acessar tanto os dados, ou então pode vir para o gerenciador dos dados armazenados. Por que isso daqui significa? Alguns comandos ele pode sobrepor o que o banco de dados diria que aconteceria, certo? Existem casos de, por exemplo, ele acha, vamos supor, que o DBA quer fazer um teste para poder verificar, ó, a utilização ou não de índices para determinada tabela torna ela mais rápida, certo? Ele pode dar um comando falando o seguinte, ó, faz uma consulta. Automaticamente o SGBD vai definir qual a forma mais rápida de fazer a consulta e vai retornar o resultado. E mostra o tempo que gastou. Mas o DBA ele poderia executar um comando te falando o seguinte, pode falar, ó, executa esse comando aqui para mim, porém sem utilização desse índice, ou então sem utilização desses índices, ou de índice nenhum, e ele vai automaticamente retornar o resultado, mostrando o tempo também, aí o DBA pode comparar as duas coisas. Além disso, ele pode executar comando, fala, faça o backup, pode executar comando de otimização de consulta, tipo, tal consulta, roda ela mais rápido, e eu quero que você programe para que determinada tabela seja reindexada. Então já passa para diversos comandos que os outros usuários não têm esse tipo de permissão. Usuários casuais, no caso, são aquelas pessoas que necessitam de dados de vez em quando, especificamente. Então ele faz algumas consultas, ele pode utilizar tanto uma consulta interativa, existem interfaces gráficas que geram essas consultas, mas geralmente a gente programa via SQL, certo? Faça a consulta, a da consulta manda rodar a consulta, que é semelhante quando a gente manda rodar em um programa, em uma linguagem de programação, tem um botãozinho lá que manda executar. Vai executar a consulta. O que isso significa? Vai passar o texto da consulta para um compilador de consulta,
ele vai rodar para um otimizador de consulta que vai falar, otimizador de consulta, execute aí para mim. O que o otimizador vai fazer? Ele vai olhar cada uma das tabelas e vai verificar quais delas têm índice, quais delas podem ser acessadas de determinadas formas, qual a melhor forma de, vamos supor, se eu fiz uma consulta que eu trabalho com 3 tabelas, eu deveria pegar essa, o usuário escreveu primeiro o texto com essa tabela, depois essa, depois essa. No otimizador de consulta, ao juntar as 3 tabelas, ele pode simplesmente mudar a ordem e falar, eu quero que seja essa, depois essa, depois essa. Ele vai trocar a ordem porque ele considera que seja mais rápido executar desse jeito, certo? Através de dados que estão onde? No catálogo. Porque os dados dizendo qual forma de acesso mais rápida para poder executar, quais tabelas estão mais cheias, todos esses dados estão no catálogo, certo? A partir daí executa e vem para cá, processamento do banco de dados em si e acessa os dados. Já aqui, os programadores de aplicação são usuários, são os programadores que programam na linguagem de programação em si, certo? Como eu sempre cito, Python, C++, PHP, qualquer linguagem dessas aí. Eles trabalham eles desenvolvem os programas, o programa já trabalha com pré-compilador e executa o compilador que geralmente trabalha com DML, certo? Por quê? Eu posso tanto executar aqui direto e vir para cá e executo a minha determinada consulta, seja uma consulta na linguagem SQL, certo? Que geralmente, como eu havia comentado, para programas nós somente inserimos dados, alteramos os dados, apagamos os dados ou, eu não sei se eu falei inserir, mas seria inserir, alterar e remover, certo? Seria praticamente essas opções. Ele não altera a estrutura do dado. A estrutura do dado que seria aqui na DDL, que é algo que o DBA faz, certo? Já que nos programas, geralmente, nós trabalhamos somente com a manipulação. Então, o programa pode vir diretamente para o SQL, que ele é executado, ou pode vir para o compilador da linguagem hospedeira. Por quê? A minha linguagem de programação, eu posso automaticamente executar com diversas formas que existem. Eu posso colocar bibliotecas que elas vão diretamente da linguagem de programação, escrevendo como se fosse o objeto da linguagem de programação ou comandos da linguagem de programação, e eles transferem isso para o banco de dados e o banco de dados já interpreta e executa. Então esse aqui já seria essa alternativa, que vai vir para algumas transações, que essas transações, que mais para frente eu vou explicar sobre o que são transações, tal, mas vamos deixar por aqui, e vai vir diretamente para o processador do banco de dados em tempo de execução, ou seja, na hora que eu mando executar alguma coisa, executa mesmo, e vou vir diretamente para os dados armazenados. A qualquer momento nós temos o acesso aos dados. O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: se vocês separarem, nenhum dos usuários, nenhum dos módulos que o usuário tem acesso, vai direto ao acesso aos dados diretamente. Enquanto se a gente tivesse uma linguagem de programação, qualquer um daqueles usuários naturalmente trabalharia com o acesso direto ao dado, certo? Ou seja, um DBA, um usuário casual, um programador ou usuário paramétrico, que são aqueles usuários que necessitam de alguns itens diferentes, certo? Que no caso, na aula do primeiro capítulo, eu explico a diferença de cada um desses usuários aqui. Eu não vou gastar muito tempo com isso, não. Então, com relação ao banco de dados armazenado, esses usuários têm que passar por diversas camadas para acessar o dado, enquanto que se fosse um programador diretamente de aplicação, ele diretamente acessaria o dado, inclusive poderia vir aqui e apagar o dado. Não é o caso. É praticamente impossível um usuário que não tem permissão de administrador apagar algum dado que está dentro do SGBD, certo? Ele precisa necessariamente estar logado, precisa acessar ao banco de dados e mandar apagar algum dado especificamente, que é muito complicado isso acontecer, muito difícil disso acontecer, certo? Então vamos falar sobre o ambiente do SBD, certo? Que é o sistema de banco de dados, é o sistema todo, que é isso aqui tudo, que tem uma parte que é gerenciado pelo SGBD, que está aqui, daqui para baixo, dessa setinha para baixo, e o SBD contempla inclusive as pessoas que estão lá. Então, temos alguns utilitários, como por exemplo o utilitário para carga de dados, que seriam
diversos comandos, diversos SGBDs têm, de você falar, ó, gerei um arquivo, vamos supor um arquivo CSV, um arquivo imenso separado por ponto e vírgula, certo? Ou por vírgula, seja lá como for. Eu quero importar isso para o banco de dados. O que ela faz? Ela pode executar um comando que é absurdamente rápido, que copia diretamente a estrutura para o banco de dados. Tem tantos comandos assim, que seriam comandos, geralmente é o comando copy, que ele copia diretamente do arquivo que você tem para o banco de dados. E existe outro, que seria um insert, que ele vai lendo uma linha e inserindo no banco de dados imediatamente. Então ele tem não é algo tão rápido assim, porém é algo que vai me dar uma certa garantia de que os dados estão sendo mais certos, porque no copy eu copio tudo de uma vez e depois eu verifico se tudo que eu copiei estava certo. Pode ser que algum item esteja fora do formato, às vezes ele passa, porque eu estou dizendo, ó, esses dados estão certos, estão no formato certo. Já quando eu coloco insert, no primeiro que ele inseriu, ele conferiu e verificou que está errado, ele já para de executar e já fala, deu erro, e não insere nenhum segundo, certo? Só deixando claro aqui, esse utilitário de carga de dados, ele é muito utilizado, pessoas que trabalham com banco de dados têm que saber com relação a isso daqui mesmo, mas é interessante saber, inclusive, o seguinte, questão de desempenho, a diferença de tempo de um para o outro. Se eu fosse executar um insert, por exemplo, com 25 milhões de linhas, igual eu já fiz isso aqui, já fiz de 200 milhões de linhas para poder executar, algo que poderia demorar semanas para poder ser executado, porque eu consegui ver o log e verificar quanto tempo estava gastando para inserir os dados, e com isso eu fiz uma conta rápida para saber quanto tempo que gastaria. Vamos supor que seja 3 semanas, certo? Para poder inserir. Enquanto eu poderia gastar 3 semanas para poder executar, quando eu executo com o comando copy eu gasto 30 minutos para poder executar usando os mesmos dados. Porém, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma verificação do arquivo que estava sendo enviado pelo comando copy antes, para poder garantir que meu dado estava inserindo, já iria inserir certo, porque o copy não faz essa verificação dado a dado, faz uma verificação total. Além disso, existe uma outra questão, que seria a ferramenta de conversão de formato. Existem duas alternativas. Uma delas, que é a menos comum de conhecer, mas é aquela seguinte, vamos supor, tem um banco de dados que está na versão 10, gerou a versão 11 dele. Se houve uma grande mudança, o próprio SGBD já é atualizado e já fala, ó, para você poder converter da versão 10 para a versão 11, você precisa usar um conversor, que já é um programinha que ele já vai converter todos os dados que estão, todos os seus bancos de dados que estão de um jeito para o outro jeito. Ele já faz essa conversão. Mas além disso, existem outros tipos, que é, por exemplo, eu peguei do banco de dados, vamos supor, do MySQL e quero portar para o Postgre, certo? Esse processo de portabilidade eu preciso converter, porque nem todos os tipos de dados que estão no MySQL existem no Postgre, e nem o contrário. Então eu preciso converter para cada um dos formatos. Além disso, eu tenho o tamanho limite de cada um dos dados, questão numérica, então tem diversas questões. Pense em conversão, tudo quanto é coisa relativa à conversão de dados, o SBD tem que trabalhar com isso. Ferramenta de cópia de segurança, que no caso pode ter tanto de cópia de segurança automática, quanto pode ter também a cópia de segurança manual. Eu vou lá, executo um comando e mando executar a cópia de segurança, ou seja, o meu backup. Para reorganização de arquivos, ele pode trabalhar com isso, tipo gerenciar os arquivos, não deixar arquivos tão grandes, para a questão de criação ou reindexação de determinados itens, por exemplo. Às vezes uma pasta não cabe, ou uma pasta não teve acesso, ele vai gerenciar, manda para outra pasta. Então isso tudo o SGBD, dentro do SBD, o SGBD tem que trabalhar com isso. Para monitoramento de desempenho, tem que saber quantos núcleos estão sendo utilizados, quais as épocas que o SGBD está sendo mais utilizado em si. Então é algo que é muito comum acontecer para quê? Para que aquelas ferramentas que eu já comentei anteriormente de execução para melhora de desempenho, elas ocorram em época que tiver pouco utilizado. Ferramentas para ordenação de arquivos e compactação de dados, muito comum
utilizar mesmo, porque alguns arquivos, quem gerencia os arquivos é o próprio SGBD, como eu já comentei, certo? Então ele precisa estar organizado de fácil acesso. Além disso, a compactação de dados. Por quê? Quando eu faço eu quero fazer uma cópia de segurança dos meus dados, faço backup. A própria ferramenta de backup, ele já consegue fazer o backup e fazer a compactação com diversos níveis. Às vezes ele fala com nível 0, quer dizer que ele não compacta nada. Nível 9 compacta muito, o máximo. Porém, gasta-se muito tempo para compactar e gasta-se muito tempo para descompactar os dados. Às vezes, o nível 0, que ele pega o dado bruto e copia, sem compactação nenhuma, às vezes é bom para quem tem muito espaço, quem vai fazer poucos backups, e quem faz muitos backups tem que achar um meio termo, porque colocar 9 vai gastar muito tempo, e 0 vai ser muito rápido, mas vai gastar muito dado. Então dá para poder medir as duas coisas. Além disso, monitorar os acessos aos usuários, quantos usuários estão executando agora, qual a média de usuários, qual a média de uso de cada um dos usuários, quais os perfis que eu criei para cada um dos usuários. Então é muito comum ter tudo isso aqui dentro de um SGBD. Que detalhe, se fosse um sistema de arquivo, tudo isso tinha que ter sido programado na mão pela pessoa responsável. Ferramenta de desenvolvimento, que geralmente são ferramentas case, certo? Que são as ferramentas case são muito utilizadas na parte de engenharia de software, para modelagem de programação e até testes. Por quê? Eles pensam o seguinte, é uma interface, geralmente uma interface gráfica, para ferramentas case, que nós montamos o diagrama todo e esse diagrama vai transformar no banco de dados. Alguns SGBDs têm interface gráfica e têm ferramentas case próprias para ele. Eu, particularmente, prefiro utilizar uma ferramenta case separada para isso, certo? Sistema de gerenciador de dicionário de dados, há uma parte dentro do SGBD que podemos trabalhar somente com a definição dos dados e não com os dados. É uma forma fácil que tem. Além disso, existem casos de ambientes de desenvolvimento de aplicações e prototipação rápida, como por exemplo, uma integração que eu acho muito interessante mesmo é o SGBD, SQL Server com as ferramentas de desenvolvimento da Microsoft. Por quê? Com elas dá para você poder, utilizando por exemplo o Visual Studio, utilizando o Visual Studio dá para você poder colocar em um canto no caso o banco de dados, e você só arrastar para a tela os campos que você quer das tabelas e ele já vai criar para você o acesso aos dados. Então é uma forma muito rápida de criar formulários com acesso aos dados de forma absurdamente prática. Ferramenta de comunicação de dados e acesso remoto, isso é muito comum ter, porque você deixa, além de ter as ferramentas para segurança como o SSH para cliente e servidor, ferramentas para acesso remoto são muito utilizadas, mas não é o ideal para que tenha banco de dados e tenha inclusive em servidores de banco de dados. Existem pessoas que instalam programas de acesso remoto dentro do servidor de banco de dados, não é o ideal nem para ambientes que estão sendo desenvolvidos os itens, quanto mais em ambiente que já está em produção mesmo, executando algo com os dados da empresa. Instalar um software de acesso remoto não é o ideal de jeito nenhum. Existem alguns, agora vamos pensar em classificação de arquiteturas. Existe a arquitetura que é chamada arquitetura centralizada, certo? Que geralmente o que acontece? Nós temos uns terminais que são chamados de terminais burros, em teoria, certo? O que são isso? Nós temos praticamente um monitor, que vai ser um monitor, teclado e mouse, ligados em rede ou ligados em um hub, que às vezes tem alguns que tem um gabinete com um computadorzinho muito simples, barato, que eles estão ligados à rede, ou seja, tudo está baseado na rede, que tudo o sistema operacional às vezes está somente aqui, ó, aqui o sistema operacional vem aqui nessa parte cinza, ou seja, eu tenho um hardware todo fisicamente na máquina da pessoa, porém na hora que a pessoa entra, já vai entrar com usuário e senha, na verdade já está usando rede. Se cair a rede da pessoa, a pessoa não tem acesso a mais nada, certo? Isso aqui no caixa de supermercado, por exemplo, pode ser bem prático utilizar, porque o terminal não tem armazenado praticamente nada, somente a configuração de rede.
Então, para você poder comprar outra máquina, é barato utilizar isso. E para poder manter tudo, é uma estrutura só. Porque nessa estrutura temos os programas, o terminal para execução de comandos, editores de texto, o SGBD está aqui, os compiladores existentes, ou seja, todos os softwares estão aqui. E o sistema operacional gerencia tudo isso, inclusive os dispositivos de hardware geral. Por quê? Vamos supor que precisaria de uma máquina bem robusta, com muita memória, com muita CPU. Então tem que trabalhar dessa forma, de forma com estrutura de hardware bem mais potente. Então essa estrutura de hardware mais potente que fica aqui embaixo, que é no caso baseado geralmente em um servidor, é muito comum ter máquinas como, por exemplo, utiliza o sistema operacional Microsoft Server, certo? O Windows Server, com diversas licenças, no caso uma licença que aceita diversos usuários, como se fossem seus sistemas operacionais individuais aqui, e ela gerencia muito bem todos esses itens de hardware, certo? Inclusive podemos deixar uma impressora só para todo mundo acessar, é um hardware só, ou pode colocar diversos servidores com uma quantidade máxima de pessoas que acessam aqueles servidores, de acordo com a quantidade de memória que vai utilizar. Então é algo muito comum isso aqui acontecer em termos de hardware. Porém, com o barateamento dos computadores e em termos de tecnologia, a gente tem monitor, teclado e mouse, todos eles precisariam em termos simples. Porém, um gabinete em si, hoje em dia não está tão caro assim para poder comprar um gabinete com uma configuração interessante. Então talvez essa estrutura centralizada não seja tão interessante. Porém, tem muitos locais que ainda utilizam, certo? Porque o próprio computadorzinho pode ser um computador muito compacto, para manutenção fica fácil, porque fica todo centralizado em um local só, porque esses computadores aqui, que seriam esses terminais, que eu chamo, como eu já comentei, de terminal burro, não precisa não dá tanto problema, porque é problema que você vai substituir a peça, que é uma peça geralmente barata, e não dá tanto problema porque o software, que é o que geralmente dá problema, estaria aqui embaixo, certo? Existe a arquitetura que a gente chama de arquitetura cliente-servidor, que é a evolução natural da arquitetura centralizada a partir da queda de preços dos computadores, como eu havia falado. Então a gente pensa o seguinte: a arquitetura cliente-servidor foi desenvolvida para funcionar em ambientes dotados de grande quantidade de equipamentos conectados em rede, de modo a permitir que tenha o compartilhamento de recursos. Por quê? Temos geralmente um servidor de arquivo, que é uma máquina muito potente que vai armazenar os arquivos, certo? Eu posso ter um servidor de impressão, que seria, ao invés de comprar uma impressorinha para cada pessoa, eu compro uma grande impressora que tem capacidade de imprimir muitas folhas por minuto. Eu consigo gerenciar a compra de toner somente para um local. Eu posso gerenciar todas as folhas em um local só, então fica mais fácil até para controlar quantos itens são impressos. Além disso, temos servidor web, servidor de e-mail. Ao invés de cada máquina ter isso daí, eu deixo tudo centralizado em um local só para uma máquina específica para isso. Porque um servidor web, até mesmo um servidor de banco de dados, podemos colocar o servidor do banco de dados todo em um canto só, em um local só, podendo ele ser um servidor web também, servidor de e-mail, pode ser um servidor de impressão. Então eu vou colocar uma máquina que vai fazer tudo isso. Essa aqui é a ideia da arquitetura cliente-servidor. Cliente é uma máquina mais simples, o servidor tem todas essas estruturas que são compartilhadas. Então, aqui temos o cliente ligado em rede a cada um dos servidores, ou um servidor só que faz tudo isso aqui. No caso, o cliente vai acessar diretamente cada um dos servidores que ele quer acessar, inclusive o servidor do SGBD, do banco de dados, certo? Dentre os servidores aqui, temos também um servidor web que pode estar aqui nas possibilidades, certo? Que hoje em dia é muito falado e é relevante para essa próxima explicação que a gente vai ter aqui agorinha. Então, temos também como possibilidade de cliente-servidor, aquele cliente que é um cliente sem disco, que é um terminal que eu posso chamar de terminal burro, que não armazena nada, nem o sistema operacional está aqui. Então posso ter um servidor que vai ser o servidor de sistema operacional, servidor de licenças que vai estar aqui.
Já ao mesmo tempo, eu vou ter máquinas que vão ser somente servidores, máquina que vão ter teclado e mouse que pessoas vão trabalhar, mas ela é servidora de impressão para outras pessoas também, por exemplo. Não precisa ter uma máquina que vai ser somente, vai estar ligada na rede para estar ligada com a impressora. Embora tem impressoras que dão para ligar diretamente na rede, seja o rede Wi-Fi ou seja a rede cabeada. Tem impressoras que aceitam isso daí. Mas para as outras eu posso colocar uma máquina que vai ter essa possibilidade para ser um servidor de impressão. E tem os clientes que também são um cliente convencional, que é esse aqui, que são as máquinas convencionais, os notebooks. Para a maioria das pessoas entra nesse caso aqui como local 2. Arquitetura de 2 camadas para SGBD. Então, o servidor de consultas ou servidor de transações é o nosso servidor SQL, que é o próprio banco de dados em si. O servidor do banco de dados vai trabalhar com isso, certo? No caso de 2 camadas, uma camada do servidor, outra camada do cliente, certo? Então, requer uma conexão, certo? Que muitas vezes utiliza algo como, por exemplo, o DBC, JDBC, que seria para o Java, ou diversas outras APIs que servem para que uma linguagem de programação ou mesmo um cliente conecte-se a um banco de dados específico. Então, como eu já havia comentado, eu posso instalar um SGBD convencional, como por exemplo SQL Server, Oracle ou mesmo PostgreSQL, por exemplo. Eu posso instalar. Quando eu vou baixar no site, eu posso baixar diretamente no site o cliente ou o servidor desse banco de dados. O servidor eu coloco na máquina servidora, que vai armazenar os dados em si, e o cliente eu visualizo os dados que eu quero, faço uma requisição para aqueles dados. Então poderia ser até uma máquina muito simples essa do cliente, mas a do servidor, o ideal é que tenha HD bom, memória boa, processamento bom. Então esse é fato que precisa dessa distinção. Em SGBDs orientados a objetos, surgiu uma estratégia de dividir em módulos o próprio SGBD entre cliente e servidor. Então, há essa divisão aqui, que seria, para servidor, eu vou ter armazenamento, controle de concorrência local, o buffering, que vai gerenciar quais memórias estão sendo utilizadas, quais dados vão ser mais utilizados, então vou colocar numa memória mais rápida, cache de páginas em disco, ou seja, vou separar o acesso de itens. Na hora que eu ler um dado, ele vai ler todo de uma vez, vai buscar todos de uma vez ou vai buscar em pedaços. Tem essa questão aqui com o servidor. Ou em cliente, vou ter interface do usuário, separaria o catálogo, dicionário de dados, interação com a linguagem, otimização de consultas, acesso a múltiplos servidores. No caso, para o cliente, teria essas possibilidades também. Seria aquele caso. Às vezes eu posso, para desafogar o servidor, mesmo que não seja SGBD orientado a objeto, poderia fazer o seguinte: ao executar uma consulta, a parte do processamento da consulta, ou seja, a execução da consulta está no SGBD mesmo, no servidor do banco de dados, mas a otimização do meu dado, ou a ordenação do meu dado, ou alguma outra mudança do meu dado, da minha requisição, até chegar no servidor, ou o tratamento da minha resposta, eu posso deixar no meu cliente. Então, de forma que eu tenho uma separação das duas arquiteturas, certo? Das duas camadas dessa arquitetura. Existe a arquitetura que é a arquitetura de 3 camadas, que hoje em dia é muito comum mesmo, que são as voltadas inicialmente para as aplicações web. Então inclui uma camada intermediária, que seria o servidor de aplicação, ou servidor web. Então eu não vou acessar diretamente o SGBD, no caso pensando em banco de dados. Não vou acessar diretamente o SGBD, eu vou acessar um servidor web que é uma camada intermediária que eu nunca vou acessar o banco de dados. Eu vou acessar essa camada que ela vai trabalhar com isso e vai conectar diretamente. Então, aumenta a segurança, certo? No caso, pensando em 2 máquinas distintas, eu tenho menos trabalho para o servidor do banco, eu posso colocar uma máquina melhor voltada para o servidor de banco, e posso colocar uma outra máquina mais voltada para o servidor web. São configurações com especificações diferentes. Tanto se você ligar para uma fornecedora de hardware ou mesmo de servidores, você liga para qualquer um deles e fala, ó, gostaria de colocar uma máquina aqui, um servidor. Geralmente eles vão te oferecer um servidor genérico, que funciona bom para qualquer situação, mas um servidor que vai funcionar muito bem para determinado item, é bom que você converse com ele ou faça a sua especificação antes de dizendo, eu quero um servidor para banco de dados. Ele já vai te propor estruturas que vão ser mais rápidas para banco de dados, mas
Se você comprasse um genérico, pode ser que o genérico seria mais rápido para servidor web. Então não é o caso de você ficar reaproveitando um servidor que era para banco de dados, utilizar para outras coisas. Se tem como separar, o ideal é que sejam separados as máquinas em si, as camadas. Então, o servidor de aplicações mantém as regras de negócio para acessar os dados do servidor. Então, o servidor de aplicação recebe as requisições do cliente. Então, o cliente, como vocês podem ver, o cliente está aqui, ele vai receber, no caso, a camada minha, camada intermediária, que é o servidor web, o servidor de aplicação, recebe a requisição, trata a requisição e pede os dados para o SGBD. O SGBD busca o dado de forma otimizada e volta para o servidor web, que pode voltar o dado de forma de uma interface, através de um relatório bonito, através de calcular qual página que o usuário vai acessar agora. Então dá para poder fazer isso tudo. Ao invés de que, se eu fosse acessar diretamente pro banco, eu teria que ter um programa aqui dentro, certo? Ou teria que acessar meu dado diretamente. Ou então, se eu tivesse outra camada, se não tivesse essa camada do meio, ia ter que buscar o dado, ele vinha aqui e mandar para uma camada que seria um servidor de aplicação, por exemplo. Eu tendo essa camada aqui no meio, essa comunicação pode ser muitíssimo rápida. Geralmente são computadores que ficam dentro da mesma estrutura de servidores, mesmo ligados entre si por rede muito rápida mesmo. E esse aqui eu posso ter 50 pessoas, 50 mil pessoas acessando, enquanto que essa comunicação aqui eu posso ter uma comunicação muito próxima, uma vez que eu tenho muitos acessos aqui. Essa conexão vai depender da quantidade de usuários. Essa conexão entre o servidor de aplicação web ou servidor do banco de dados vai ser uma conexão constante, rápida, no melhor jeito possível. Algo que deve ser investido mesmo nessa velocidade de rede aqui. Vamos falar sobre a classificação dos SBDs. Nós temos classificação quanto ao modelo de dados, porque nós temos bancos de dados, são bancos de dados relacionais, ou também hoje em dia são chamados de objeto relacional. Vocês vão ver que hoje em dia podemos até pensar como algo semelhante. Orientados a objetos, hierárquico, objeto em rede, banco de dados em rede, e o XML. Existe também alguns que utilizam JSON, certo? Ou no SQL, que também é algo que a gente vai trabalhar em outro momento. Então, no caso de XML, vai utilizar uma estrutura hierárquica, combinando a representação tradicional dos dados com a representação de documentos, que no caso essa aqui é uma classificação que hoje em dia nós já podemos pensar com banco de dados não relacional, certo? Que eu, no caso, poderia utilizar uma estrutura como o JSON, por exemplo. Quem aqui não sabe o que é JSON, é JSON, pode pesquisar aí, que hoje em dia é muito, muito utilizado mesmo. Então dá para vocês poderem armazenar os dados sem ser em um banco de dados relacional. Seria mais de uma possibilidade aqui. Quanto ao número de usuários, nós temos banco de dados monousuário e multiusuário. Monousuário, temos, por exemplo, uma possibilidade é o SQLite. Hoje, quando estou gravando aqui esse vídeo, o SQLite é um banco de dados monousuário, certo? O Access também é utilizado para que seja monousuário, certo? Embora não seja classificado pelos conceitos em si como um banco de dados, certo? É um software que permite você gerenciar alguns dados, mas o Access em si eu não classificaria de acordo com as definições de Omasa e Renavati como banco de dados. E banco de dados multiusuário, que são todos os outros, que a ideia é que eu tenha muitos usuários acessando ao mesmo tempo. Quanto ao número de locais de acesso, existe um banco de dados serial centralizado, que é aquele que eu vou utilizar um banco de dados em si para uma máquina e pronto, não vou dividir esses dados. E o banco de dados distribuído. Distribuído, no caso, eu posso separar diversas máquinas para que elas vão compartilhar entre si, ou eu posso ter um nó gerenciador central e meus dados vão ser compartilhados entre elas, consequentemente eu vou ter acesso mais rápido para determinado dado, mas eu vou ter uma distribuição, vou ter mais armazenamento, então tem que pensar um pouco nisso daí também. No caso de homogêneos, eu tenho um mesmo SGBD. No caso, por exemplo, eu vou pegar um PostgreSQL e vou separar o PostgreSQL em 4 máquinas, sendo que eu vou estabelecer um como head node, ou seja, uma máquina que vai ser a cabeça, a principal delas, e os outros vão acessar através dela. Essa primeira que vai gerenciar o acesso das outras. Já SGBDs
heterogêneos, eu posso utilizar múltiplos, diversos bancos de dados distintos, de marcas distintas, de fabricantes distintos e configurados e comunicando entre si. Dá para poder fazer isso daí. Quanto ao custo, existe um banco de dados de custo baixo, que seria algo barato, relativamente barato, como por exemplo, igual eu falei, embora um exemplo que eu coloquei aqui era o Access, mas só que o Access não é banco de dados em si, SGBD. Banco de dados caros, vocês vão entender por que são, o que é um banco de dados caro, exemplo que é utilizado geralmente para servidores, que são Oracle, SQL, e de software livre, como por exemplo o MySQL era um software livre, hoje em dia o MariaDB é um software livre em si, que é a versão gratuita do MySQL, livre na verdade do MySQL, né, desculpa, e o Postgre e tem diversos outros que existem por aí. Quanto à finalidade, existe um banco de dados para finalidade genérica, que serve para tudo quanto é coisa, que seria esses aqui até então, e SGBDs voltados para determinados itens, como por exemplo, posso criar um SGBD, ou existem extensões que dá para poder modificar alguns desses SGBDs que vão funcionar bem para a reserva de companhias aéreas, por exemplo. Ou então para o LTP, que é Online Transaction Processing, ou seja, um grande número de transações ocorrendo ao mesmo tempo e de forma que elas tenham processamento online, ou seja, rápido, imediato. Com relação aos preços, eu vou colocar aqui alguns exemplos de alguns preços. Por exemplo, o SQL Server de 2005 ele custava esses valores aqui. Dê uma olhada aqui, eu não vou ficar lendo não, para não estender muito o vídeo. Em 2005, de 2014, certo? É bom vocês entenderem que tem uma lógica aqui, que é a quantidade de núcleos, e o Core Factor é algo que é interessante vocês darem uma olhada lá para cores de núcleos, assim, com quantidade de gigahertz muito alto, o Core Factor é diferente, ou dependendo do processador, o Core Factor também é diferente, que isso é algo que é calculado em termos de, para poder dar o preço do SGBD em si. Em 2017 já tinha essas versões com alguns preços específicos, no caso um valor relativamente caro por núcleo, com pacote mínimo de 2 núcleos, no caso a versão Enterprise, e temos por fim a versão 2019, que é mais recente de quando eu estou gravando esse vídeo aqui, que é interessante o seguinte, a versão Developer, que no caso que é utilizado para a gente, nós que estamos desenvolvendo, é uma versão que tem todos os recursos e é uma versão gratuita. Porém, na hora de vender para determinada pessoa, a pessoa tem que adquirir para utilizar por ela alguma dessas duas versões aqui. A não ser se ela for utilizar um sistema web que converse com um parceiro de hospedagem, ou então uma versão Express, que seria algo absurdamente limitado, que no caso não pode ter banco de dados acima de 10 GB, não vai ocupar mais que 1 GB de memória RAM e nem 4 núcleos. Porém, é gratuito. Então, eu não adianta eu colocar uma máquina absurdamente forte, porque não vai acessar, não vai utilizar os recursos na versão Express, no caso, para venda, certo? Então, é esse aqui que eu gostaria de falar com vocês com relação ao capítulo 2 de Mas Hinavati. Parte desse conteúdo também está baseado no livro do Date, e o que eu peguei da parte de internet foi somente os dados do SQL Server. Caso vocês tenham qualquer dúvida com relação a esse ou dos outros vídeos, eu peço que vocês comentem aqui, por favor, nesse vídeo, para que a gente possa melhorar, possa resolver as questões que vocês tiverem, e clique aqui em gostei, porque esses vídeos estão sendo muito interessantes para muitas pessoas. Compartilhem com seus colegas, com grupos que vocês conhecerem que seja interessante, e agradeço a visualização de vocês e até os próximos vídeos. Até mais!